Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre alegres pela oportunidade que Deus nos concede de poder estar assim servindo, podendo ser de alguma maneira útil na obra do Senhor. Agradeço a Deus também pela sua vida, você que tem participado conosco, assistindo, ouvindo, compartilhando as mensagens. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queremos tratar hoje, ainda no assunto missões, a nossa missão. Qual a nossa missão aqui nesta terra? Poderíamos usar muitas mensagens com esse assunto, parte 1, parte 2, parte 50, parte 1000, etc. Mas vamos dar só uma pincelada num texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 8. Nós vamos ler o verso 2 e o verso de número 3, que diz assim, ó: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Esse texto fala da multiplicação dos pães no deserto, quando o Senhor estava ali ensinando aquela multidão de pessoas. Mas o texto também nos traz algumas lições. E uma delas, estava aqui os 12 discípulos, eles perguntaram a Cristo, e Jesus falou com eles: o que vocês devem fazer? Alimentar as multidões. O que nós devemos fazer hoje nessa época atual? Alimentar as multidões. Alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, para que eu possa alimentar as multidões com a palavra de Deus, eu preciso buscar este alimento que é a palavra. Então, qual a minha missão? Qual a sua missão? Alimentar as multidões com a palavra de Deus. Eles tinham uma missão aqui, alimentar as multidões naquele instante com o alimento físico, que era o pão e os peixes. E nós temos a obrigação, nós temos a ordem de alimentar as multidões com algo espiritual, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós devemos alimentar as multidões com o amor. Vivemos uma época em que o amor está tão esquecido, tão fora de prática, tão fora de forma, que a gente fica procurando. Ainda existe amor? A Bíblia diz: encontrará fé na terra o Filho do Homem quando voltar. Sem fé é difícil ter o amor. Então, caminham juntas, não tem como. Amor e fé andam juntos. Nós vivemos numa época em que o amor está frio de uma maneira, e o amor também frio com os servos de Deus. Nós esquecemos o amor de Cristo. Então, em que devemos alimentar as multidões? Com o amor bíblico. Como eu posso fazer isso? Sendo que eu conheça e viva o amor bíblico. Eu não posso fazer aquilo que eu não tenho, eu não posso dar ao outro. O que nós devemos alimentar as multidões? Com a verdade. Vivemos um período onde a mentira está prevalecendo de tal maneira que é triste. Você vê, desde o livro de Gênesis, quando Satanás se apresentou ali a Eva, ele já veio com mentiras, ele já veio deturpando a palavra de Deus. Ele veio tentando mudar a verdade. Poder para isso ele não tem, mas ele consegue enganar aqueles que aceitam. Se as pessoas buscassem Deus, não seriam enganadas. Mas como as pessoas estão buscando mais as coisas humanas, estão sendo enganadas. Nós temos a obrigação, a missão de alimentar essas multidões com a verdade, com a palavra de Deus, para que venha combater essas tantas mentiras que estão crescendo, inclusive dentro do chamado arraial evangélico. É triste ter que afirmar isso, mas você vê que a mentira está prevalecendo. Nesse contexto, eles alimentavam com o pão e peixe, o pão físico. Nós devemos alimentar as multidões com o texto de João 6, com o pão da vida. Aquele pão que gera vida eterna, que é o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a obrigação de alimentar as multidões com este pão, que é o pão verdadeiro, que é o pão da vida.
Nós devemos alimentar as multidões com aquele amor, apoiando uns aos outros. Quantas vezes Jesus nos ensinou a estar ali próximo quando o outro está precisando de ajuda? Quantas vezes? E nós temos feito isso, nós temos vivido isso. A obra missionária, fazer missões, é ter essa iniciativa como crente de estar apoiando uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo, além de mandar eles alimentarem a multidão, que era uma missão, no versículo de número 4 aconteceu algo interessante. Veja só. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? A nossa missão é alimentar as multidões e a nossa missão é não duvidar do poder de Deus. Quem deu esta ordem foi Jesus. Quando Jesus deu uma ordem, Ele vai suprir tudo aquilo que é necessário para que aquilo que Ele está dizendo venha acontecer. Jesus jamais vai falhar, nunca. Ele não pode falhar, Ele é Deus. Se Ele falhar, Ele tem que deixar de ser Deus, Jesus não pode deixar de ser Deus. Então não há essa possibilidade do nosso Senhor falhar. Ele deu uma ordem, alimente, eles perguntaram como? Qual a nossa missão? Não duvidar do poder de Deus. Não duvide do que o Criador pode fazer. Apenas obedeça, apenas creia, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode tudo. Nós devemos crer e nunca duvidar do poder deste Deus Todo-Poderoso. Naquela época, eles estavam no deserto, finalzinho do verso 4, ele diz, de pão aqui no deserto. Lá não tinha padaria, lá não tinha McDonald's, lá não tinha shopping, lá não tinha essas casas, supermercado, e todos restaurantes e etc. Jesus dá uma ordem. Ao olhar humano parecia impossível. Mas qual vez que Jesus falou que algo não se cumpriu? Nunca. Então nós não temos o direito de duvidar. A situação deles era uma situação difícil. Eles, no momento, não acreditaram, perguntaram ao Senhor. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos apenas crer. Senhor, onde vou pegar os pães e os peixes? Me mostra que eu já estou começando a distribuir. Na obra missionária, nós não devemos duvidar. Nós devemos crer, seguir em frente e cumprir a ordem que Deus deixou para mim e para você. Só não duvide do poder de Deus. A nossa missão tem a responsabilidade de apresentar o Mestre. Olha só o versículo de número 5. E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhes, 7. Jesus perguntou a eles, quantos pães têm? E eles disseram, 7. Nós temos a responsabilidade de responder ao Mestre. Nós temos a responsabilidade de nos apresentarmos ao Mestre. Nós temos a responsabilidade de dizer, Senhor, tenho isso aqui. Quando Jesus perguntou, eles ficaram um pouco confusos, eles ficaram um pouco duvidando, mas Jesus perguntou e eles disseram, 7. Nós devemos fazer a mesma coisa, nós não podemos duvidar, nós precisamos crer. Olha só que interessante no verso de número 6, e ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que o pusessem diante dele, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Olha que interessante, além de alimentar uma multidão, quase 4.000 pessoas,
Sobraram 7 cestos. E Jesus nem deixou jogar fora, mandou recolher. Sobejaram e levantaram 7 cestos dos pães. Além de suprir as necessidades, ainda sobrou em abundância. O que Jesus quer de nós? Qual a nossa missão? Crer. Jesus quer que a gente acredite nele, confie nele. O restante é com o Senhor. O restante é com ele. Jesus perguntar a você, se Jesus perguntar se você crê, responda: crê tu isto? Sim, Senhor. Está à disposição? Sim, Senhor. Estou aqui, eis-me aqui. Nossa missão é alimentar essas multidões. Nossa missão é crer, não duvidar. Nossa missão é responder na hora que o Senhor perguntar. E Ele está perguntando todos os dias: onde você está servindo? O que você está respondendo? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Agradecemos pela oportunidade de chegarmos até aqui. Agradecemos, Deus, pela tua preciosa palavra, pelas tuas misericórdias, pela tua paciência, ó Deus, com cada um de nós. Nos desperta a cada dia. Abençoa os lares que assim assistem e ouvem estas mensagens, ó Deus. Fala aos corações de cada um, que a tua palavra venha ajudá-los, ó Deus, transformando-os a cada dia. Fica conosco, eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.